Muito boa tarde, estamos começando mais um Hora do Esporte aqui na TV Câmara de São José dos Campos, no 12.3 do canal aberto e também nos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Também estamos na internet, no YouTube com @TV Câmara SJC e ainda no site câmarasjc.sp.gov.br. E até o comecinho, até semana que vem, eu, Bruno Castilho, vou trazer todas as informações do que de melhor acontece no esporte da cidade, enquanto o nosso querido Vieira Júnior curte o seu restinho das suas merecidas férias. E nesse período eu vou ter um prazer inenarrável de dividir o Hora do Esporte com ele, o nosso produtor, o nosso repórter, ele que é adepto à alvorada voraz, o nosso querido Paulo Ricardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta segunda-feira no Hora do Esporte. Semana começando com muita informação. Então, como vocês todos sabem, é uma honra indescritível. A segunda-feira é meio preguiçosa, mas a gente vai com todo o pique também apresentar o nosso querido Luiz Fernando, que é o intérprete de Libras, que vai levar as informações para a comunidade surda do que de melhor acontece aqui no esporte da cidade. Eu vou dar o soquinho aqui Aí, ó, tô acertando de primeira, tô melhor que o Vieira já. Pelo menos uma coisa eu sou melhor que ele. Agora no Hora do Esporte a gente vai começar o Hora do Esporte falando sobre vôlei, porque sexta-feira teve o duelo dos invictos entre São José e Minas, e o São José se saiu melhor e conseguiu uma importante vitória contra os mineiros, e o time de São José segue 100% na Liga Masculina de Vôlei. O Paulo Ricardo, junto com o nosso querido Fábio Negrão, o Big Black, os dois estiveram no ginásio da ADC Embraer na última sexta-feira e contam como foi a história desse jogo e dessa vitória do São José. Dá o play, Matheus. Era um duelo de invictos. O São José Vôlei e o Minas entraram em quadra no ginásio da ADC Embraer para manterem a invencibilidade na Superliga. E a seu favor, os joseenses tinham um retrospecto positivo contra os adversários, que no histórico de confrontos nunca conseguiram derrotar os Gigantes do Vale. No primeiro set, a igualdade durou somente nos 3 primeiros pontos. O São José pontuava e o Minas corria atrás do empate, até Felipe Roque acertar o primeiro ponto de saque da partida. E depois, neste bloqueio duplo, os joseenses conseguiram abrir vantagem de 3 no placar, 6-3. A partir daí, os Gigantes do Vale dominaram a parcial. A equipe mineira tentava diminuir o prejuízo com Sanches, mas Roque estava em noite inspirada e em mais um ace ampliou a vantagem para 5 pontos. E quando não era o ataque do São José que funcionava, Rogerinho aparecia na defesa para segurar as pancadas do adversário, como neste rally, que terminou em pontaço de Douglas. E neste bloqueio de Barreto fechou a parcial em 25-17. Empurrados pela torcida, os Gigantes do Vale iniciaram o segundo set na mesma intensidade. Brasília sacou no limite para anotar mais um ponto de saque para o São José. O time mineiro enfrentava o bloqueio joseense e levava vantagem. Mas Felipe Roque, em ataques rápidos, descia todas as bolas na quadra adversária. O jogo passou a ficar disputado. Neste rally, Minas levou a melhor. Mas o São José estava focado. E dessa vez, após mais um rally disputado, que durou 25 segundos, o bloqueio joseense funcionou. Na reta final da parcial, os donos da casa começaram a falhar e deixaram o Minas encostar no placar. Após uma sequência de 3 pontos seguidos, os mineiros empataram a partida em 23-23 e obrigaram o técnico Schwank a pedir tempo técnico. E a estratégia deu certo. Os joseenses retomaram a concentração e neste bloqueio de Matheus Pinta fechou o set em 25-23. Precisando vencer a parcial para se manter vivo no jogo, a equipe do Minas iniciou o set com ritmo forte. E neste ponto de Marcos, chegou a abrir 5-2 no placar. Aos poucos, os Gigantes do Vale foram buscar o resultado e empataram a partida pela primeira vez em 9-9. E depois, viraram o jogo com Douglas, 13-12. Paulo chamou a responsabilidade e tentou buscar a reação para os mineiros. Mas Roque mantinha a dianteira para o São José. E coube a Roque, o homem do jogo,
colocar essa bola no chão e dar a vitória na parcial por 25-21 para o São José e vencer o confronto por 3-0. O 3-0 assim, é muito bom pra gente, dá uma sensação boa de trabalho, que o trabalho tem sido bem realizado. A gente fica muito feliz por isso e 3 pontos em casa, 3-0 é maravilhoso. Um jogo praticamente perfeito do São José hoje aqui no ginásio da DC Embraer. 2 sets dominantes e no terceiro o time demonstrou resiliência para poder buscar a virada no placar. Para o técnico Schwank, isso é fruto do trabalho que é realizado nos treinos e dá moral para o time na sequência da Superliga. A gente conseguindo replicar na quadra o que a gente está treinando, só dá motivação e a gente fica cada vez mais motivado, né? Confiante nas próximas partidas. Veio da partida de Guarulhos que a gente deu uma virada, estava perdendo o primeiro set e o time ganhou um corpo muito forte e hoje soube usar isso dentro de casa. Tá aí no finalzinho o Felipe Roque, que ganhou o troféu de melhor da partida, ele com o filhinho e também com o Carlos Schwank comemorando essa importante vitória do São José. A gente vai mostrar aqui a tabelinha dos jogos do São José. Aí, ó, o São José que estreou em casa com 3-2, depois foi para Guarulhos e ganhou do atual campeão paulista, o Guarulhos, 3-1 fora de casa, e agora ganhou do Minas 3-0. A próxima partida do São José é na sexta-feira, dia 29/11, contra o SESI Bauru. Outra partida muito difícil também para o São José. Enfim, o São José que está 100% aí. Conseguiu 2 importantes vitórias, né, Paulo? Contra o Guarulhos e contra o Minas, que são equipes fortes. E agora vai para 29, é quarta-feira, foi me avisado aqui. O calendário está um pouquinho bagunçado na minha cabeça. Mas o São José vai para Bauru contra o SESI, que é uma outra equipe difícil. Enfim, não tem muito jogo fácil na Superliga, né? Tirando, acho que o América, Montes Claros, mas mesmo assim foi 3-2. Enfim, jogo após jogo, o São José vai aos poucos tomando forma e se candidatando a ser um dos favoritos, né? Com certeza, Bruno. A Superliga não tem jogo fácil. Todas as partidas, elas exigem muita concentração e o São José está conseguindo ter isso. Além de concentração, também conseguir superar as adversidades que aparecem durante os sets, ter regularidade, então isso daí é importantíssimo. O Minas, para o pessoal de casa, né, ter ideia do tamanho da importância deste resultado, o Minas chegou também invicto para esse jogo, eram 3 jogos, 3 vitórias, e nesses 3 jogos eles não tinham perdido nenhum set. Então, o São José, aplicar o 3-0, surpreendeu todo mundo. Dando uma olhada nas notícias que foram publicadas, todo mundo achou que o jogo seria muito mais pegado, disputado, que teria até mesmo 5 sets, forçando um tie-break, mas não, o São José, ele se manteve consistente. O time do Minas até tentou buscar uma reação ali no último set, no terceiro, começou melhor, abriu 5-2, parecia que iria forçar o jogo a esticar um pouco mais, só que o São José conseguiu ter resiliência, utilizou muito bem também o fato de crescer na partida para poder vencer o jogo. Então, vitória em jogos grandes e com certeza vai ser muito importante, Bruno. Muito bacana, o São José realmente começando com a mão direita aí essa Superliga e atropelando os adversários. Agora o SESI, que é a outra pedreira pela frente, fora de casa. Boa sorte para o pessoal aí, para os comandados do Carlos Schwank. Mudando um pouco de assunto, a gente vai falar agora de basquete feminino, porque as meninas da Águia sofreram a primeira derrota na fase de realinhamento do Campeonato Paulista da modalidade. No último sábado, jogando fora de casa, as joseenses foram derrotadas pelo Catanduva por 66-54. Os destaques do São José, aliás, o destaque do São José foi a ala Alana Gonçalo com 16 pontos. Mesmo com a derrota, as joseenses lideram o grupo nessa fase de realinhamento aí do Campeonato Paulista. Paulo, a primeira derrota aí, o São José que na primeira fase aí vinha de altos e baixos, enfim, mas agora teve 2 vitórias na parte de realinhamento, conheceu sua primeira derrota. Não foi por um placar tão discrepante, né? Mas é uma derrota ainda assim, né? Sim, com certeza. E foi fora de casa também, né? Então, Catanduva é uma das equipes fortes dessa fase de realinhamento, tem um elenco parecido com o São José a nível de competitividade. Ponto positivo para a Alana, né? Que ela vem conseguindo manter essa regularidade, junto com a Paty Teixeira, tem alavancado a atuação das meninas. Acontece, tropeço faz parte, corrigir os erros agora, porque tem muito campeonato pela frente, né?
Pois é, levantar a cabeça agora e seguir, como o Paulo disse, tem campeonato pela frente. Quem sabe aí mais para frente o São José consegue uma boa colocação e se classificar para as fases finais também, para os playoffs. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, é rapidinho, não saia daí, a gente já volta. Voltamos com Hora do Esporte para falar sobre futsal, porque o São José nem precisou entrar em quadra para se classificar para a fase final da Liga Paulista. É isso mesmo, o jogo da volta da semifinal seria hoje. Aconteceria hoje no Tênis Clube, mas ela foi cancelada porque o time do Barão de Mauá pediu a desclassificação da competição. A justificativa foi a falta de jogadores no elenco para a disputa desse jogo que aconteceria hoje. Isso porque no primeiro jogo em Ribeirão Preto, o time do Barão de Mauá teve 9 jogadores expulsos, além de 4 membros da comissão técnica. Depois da reclamação de um lance, uma falta, a gente até vai ver aqui, ó. Pode colocar em tela cheia, Matheus? Aí, ó, o Barão de Mauá tá com a bola, lança, o pivô, o Nando, domina, aí ele sofre a falta, né? Enfim, o pessoal reclamou, o juiz não deu a falta e seguiu o lance. Aí o São José no contra-ataque, teve a jogada, o Joãozinho chutou e saiu o gol. Ou seja, da falta que eles reclamaram, saiu o gol da vitória do São José na primeira partida de 2-1. Aí a gente vai até colocar o replay, ó. Você pode ver se foi falta ou não. Muitos dizem que foi falta, outros dizem que foi uma jogada normal. Aí, ó, teve essa confusão aí, acabou saindo o gol do São José. E aí teve as 9 expulsões dos jogadores do Barão de Mauá. Como o elenco do Barão de Mauá é composto por 14 jogadores, restariam apenas 5 jogadores para vir para São José, ou seja, um time completo sem reservas, um goleiro e mais 4 na linha. Por isso, o Barão de Mauá enviou um documento à Liga solicitando a desistência do jogo, o que foi aceito. Assim, o São José passa para a final e enfrenta o Taubaté, que venceu o Brutus de Limeira por 2-0 na outra semifinal, a partida que foi disputada no final de semana, para a alegria da nossa querida Tamires Caetano e família. Paulo, polêmicas, o São José acabou se classificando, enfim, não tinha nada a ver com isso. Isso é uma coisa da arbitragem, enfim, o Barão de Mauá tem que se entender com a arbitragem e o São José acabou passando para a final. Com certeza, Bruno, muitas polêmicas envolvendo esse jogo. São José fez a parte dele, né? Dentro de quadra, conquistou o resultado. Eu acho que faltou até um pouquinho mais ali de maturidade para o time do Barão de Mauá, quando viu que o árbitro estava adotando uma postura um pouco mais rígida na parte de reclamações, aplicando o cartão vermelho, sabendo que você tem um jogo decisivo na volta, você tem que controlar um pouco mais os jogadores e principalmente ter 4 membros de comissão técnica expulso também, significa que teve um descontrole total da galera, né? Geralmente é a galera da comissão técnica que puxa os jogadores para poder abafar, para acalmar, para poder todo mundo focar, inclusive na partida, não deixar que essas distrações extra-quadra, no caso, né, aconteçam. Então, o São José fez a parte dele, ganhou o jogo, agora avança para a final e tem um clássico pela frente. Um jogo realmente muito importante contra o Taubaté, que só o fato de ser São José e Taubaté, independente do que for a modalidade, já traz um tempero a mais, né? Só que as duas equipes, elas chegam muito forte para essa competição, porque o Taubaté, ele cresceu ao longo do torneio também, da Liga Paulista, e quando o São José enfrentou o Taubaté, foi um jogaço. Então, terminou empatado pela Liga Paulista o jogo, com muitas reviravoltas, várias viradas acontecendo, então tenho certeza que vai ser uma grande decisão. Eu até vi o lance, eu estou na dúvida se foi falta ou não. É difícil você, numa fração de segundos, apitar, né, se foi falta ou não. Eu revi o lance várias vezes, depois, até no replay aqui, aí não cheguei numa conclusão ainda, mas o pessoal do Barão de Mauá, enfim, se acha no direito de reclamar. Eu acho que também que você, como você bem pontuou, o pessoal perdeu a cabeça muito facilmente, né, tendo 9 jogadores expulsos, 4 jogadores, membros da comissão técnica, enfim. O jogo foi bastante nervoso, jogos desse tipo são bastante nervosos também, né? E vendo o lance aqui agora, o jogador do Barão de Mauá, ele cortou e na hora que ele foi dar o chute, eu acho que ele meio que desequilibrou um pouco também. Então ele automaticamente puxa o jogador de São José junto. Por isso que o lance foi tão rápido desse jeito e pode ter interferido na decisão da arbitragem, mas é difícil. É difícil. Bem complicado ser o cara do apito lá e o pessoal ficou bem bravo lá. Começou a jogar a placa de publicidade no chão, a torcida, enfim. Mas aí agora, afinal, fica o clássico do Vale, que a gente estava até falando bastante
sobre esse Clássico do Vale, vai decidir aí a Liga Paulista entre Taubaté e São José, o jogo que ainda não tem, ou os jogos, enfim, que não tem ainda data definida, mas quando tiver a gente vai trazer aqui no Hora do Esporte. Outro time de futsal que está numa final estadual é a equipe das meninas da Máquina Amarela, que empatou com o São Carlos na partida da volta e conseguiu a vaga para a final, a 10ª consecutiva no Campeonato Paulista. Vamos ver o gol, Matheus? Dá o play aí. Primeiro foi da Yasmin, do São José. Contra-ataque, a Yasmin recebeu, chutou por baixo da goleira e marcou o primeiro do São José. São José que tinha vencido a primeira partida em São Carlos por 2-1. Aí o São Carlos empatou com a Rafaela. Aí o chute da Rafaela, aliás, a Rafaela completou, né, antes da bola entrar. As meninas do São Carlos já estavam jogando com o goleiro Linha. Aí a Rafaela só completou e empatou a partida. O São José, que está classificado porque ganhou o primeiro jogo. E o São José pode enfrentar Taboão da Serra ou Praia Grande. Essas duas equipes ainda vão fazer um jogo hoje e outro jogo, caiu um copo de água ali. E aí o outro jogo no dia 29, se Taboão passar para a final, o primeiro jogo é em São José e o segundo é em Taboão. Se o Praia Grande passar para a final, o primeiro jogo é na... Ixi, está caindo tudo aqui. Tá, o primeiro jogo é na quadra da Federação Paulista e o segundo jogo no ginásio, aí não sei se é o Tênis Clube ou do Poliesportivo, mas o segundo jogo, caso Praia Grande passe, é em São José dos Campos. E o técnico Rodrigo Mogi falou um pouquinho sobre essa classificação após a partida. Dá o play, Matheus. Hoje consolidamos a nossa vaga na final. 2 jogos duríssimos. Primeiro jogo a gente saiu vitorioso lá em São Carlos. Hoje a equipe de São Carlos veio com uma estratégia diferente no goleiro Linha e a gente conseguiu segurar o ímpeto da equipe adversária. Valoriza ainda mais a nossa classificação. Acho que agora faltam 2 jogos para acabar a temporada e agora mais uma final no ano e a 10ª consecutiva do São José Futsal Feminino. E a gente espera aí que a gente faça 2 grandes jogos para a gente encerrar muito bem a temporada. Paulo, um ano incrível para o São José Futsal Feminino, né? Chegou em quase todas as finais que disputou e agora tem essa chance, é a 10ª consecutiva da Liga Paulista. Com certeza, Bruno, diferente das águas aqui do estúdio, o time de São José não caiu de produtividade, continuou mantendo o seu bom ritmo, né, durante todo o Campeonato Paulista. O fato de chegar à 10ª final consecutiva mostra o trabalho que é bem feito, então parabéns aí a todos os meninos. As águas vão rolar e não é nem carnaval ainda, hein? Ainda sobre o futsal, o time Sub-20 jogou na sexta-feira, na primeira partida das semifinais do Campeonato Estadual da categoria. No Tênis Clube, os joseenses empataram com o Corinthians em 4-4. O jogo da volta acontece amanhã no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo. Paulo, talvez uma chance aí, entre aspas, desperdiçada, né? Se o São José tivesse vencido, poderia ter levado uma vantagem aí, pelo menos, para a segunda partida, já que o Corinthians decidiu em casa, né? Com certeza, Bruno. O São José, ele fez um jogaço, né? Esse 4-4 demonstra como que as equipes, elas estão até parelhas na hora da competitividade, apesar de ser muito difícil do São José ir até o ginásio onde o Corinthians joga para tentar buscar esse resultado, é possível. Então, o São José ter um pouco mais ali também de tranquilidade, quando tiver a oportunidade, tentar matar o jogo, porque ganhar fora de casa é fundamental agora, né? O empate é pro Corinthians. Pois é. Boa sorte aí para a rapaziada do São José, para o Pichu também, que pode chegar a mais uma final, ele que é técnico do profissional e também do Sub-20. E a gente vai para mais um intervalo, já a gente volta naquele intervalo que você sabe que é menos de 1 minuto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o último bloco do Hora do Esporte, agora falando sobre basquete, porque os comandados do técnico Sebastiano Figueiredo entram em quadra hoje, às 7h30 da noite, para enfrentar o Vasco, o Vascão da Gama. Depois de 2 vitórias contra o Flamengo e contra o Botafogo, os joseenses querem fazer a trinca carioca. A partida acontece no ginásio Lineu de Moura. Paulo, depois de vencer o Flamengo, uma vitória importante, depois de vencer o Botafogo, né? São 4 vitórias consecutivas, somando as 2 que tiveram no Sul. Dá para fazer a trinca aí contra o Vascão, e o Vascão que vai bem na tabela, até em terceiro, enfim.
Mas é um jogo difícil, mas pode aí fazer uma trinca e somar as vitórias, ser 5 seguidas, né? Com certeza, Bruno, e muito importante isso, né? As equipes cariocas, elas costumam ser fortes, assim, ter um investimento legal, principalmente o Flamengo. O Vasco, ele está retomando o projeto, então está num processo ainda de evolução, mas demonstra que tem jogadores com bastante potencial. Eu acho até, se for colocar no papel, o time do São José com o do Vasco, eles são bem parecidos. Então, vai ser um jogo muito importante, um jogo grande, mas que o São José ele vem com uma bagagem muito boa, porque conseguiu ganhar aquele primeiro jogo contra o Flamengo de uma maneira muito boa, que deu moral para o time. Então, a partir daquele jogo contra o Flamengo, os jogadores eles pegaram mais confiança, estão conseguindo executar melhor o que o Seba pede para eles dentro de quadra, e isso tem feito a diferença. Conseguir completar essa tripleta aí em cima dos cariocas, sem dúvidas nenhuma, vai ser importantíssimo para a sequência do NBB. A gente vai mostrar aqui a tabelinha do basquete. Aí, ó, São José que teve essas partidas em casa, das 4 em casa no começo, ganhou uma só, perdeu as outras 3, aí foi para o sul do país, ganhou 2, aí voltando para São José dos Campos, ganhou 2 dos times cariocas e pode aí contra o Vasco da Gama fazer 5 em seguida e as 3 contra os times cariocas. Aí a gente até brincou no programa passado de vencer o campeonato carioca, né? Esse mini campeonato carioca que o São José pode conquistar aí, entre aspas, né? Lógico, vencendo caso vença o Vasco. Então hoje o jogo 7h30 da noite no ginásio Lineu de Moura, que eu tenho certeza que vai estar lotado, vai receber um bom público para empurrar o São José contra o Vascão da Gama. Mudando de assunto, a gente vai falar agora dos Jogos Pan-Americanos no Chile, que terminaram ontem e com grande desempenho do Brasil, que foi líder geral no quadro de medalhas. E o Instituto Athlon aqui de São José dos Campos ajudou muito nessa contagem, porque os atletas da cidade conquistaram 11 medalhas, sendo 7 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. As últimas medalhas de ouro foram conquistadas com o goalball, aliás, as últimas, né, com o goalball, com o Romário, né, o Romário que é um jogador do Instituto Athlon que está no time do Brasil, e o Brasil acabou vencendo os Estados Unidos na final por 12-2. Também no goalball, o bronze com o feminino, que tem a Kátia Silva como representante aqui do Instituto Athlon, que venceu a Argentina por 10-0 e lavou a alma dos brasileiros aí contra a Argentina. E teve também a prata no atletismo com o Daniel Mendes e seu guia, o Wendel Souza, nos 100 metros rasos classe T11, e mais um ouro com a Rayane Soares na prova dos 400 metros da classe T13, com a quebra, inclusive, do recorde para pan-americano na prova. A gente vai mostrar aqui até o quadro de medalhas. Aí, ó, os atletas do Instituto Athlon medalhistas. E aí o quadro de medalhas, como fechou o Brasil na frente, os Estados Unidos em segundo. E a gente vê a diferença, né, de medalhas de ouro, né? Primeiro que conta para esse quadro na classificação é ouro, prata, bronze. E aí depois o desempate seria o total. Então, a diferença, a discrepância, 100 medalhas a mais, 101 medalhas a mais de ouro em relação aos Estados Unidos. Paulo, um bom resultado aí para os esportes paralímpicos brasileiros, né? E principalmente para o pessoal aqui, para a rapaziada de São José dos Campos. Com certeza, Bruno. Parabéns a todos do Instituto Athlon que fizeram um bom desempenho representando o Brasil lá no Chile. E, inclusive, esse desempenho que o Brasil teve bateu recordes, assim, foi a melhor atuação da equipe na história dos jogos e com certeza dá muita bagagem, dá muita credibilidade também para que esse projeto consiga para o ano que vem, né, na Paralimpíadas, chegar muito forte, brigando novamente para ganhar essa Paralimpíadas. Então, tenho certeza que o Instituto Athlon, pelo desempenho que teve também, vai ganhar muito mais referência, visibilidade, muito mais respeito. Então, a gente sabe que para você se tornar competitivo, isso tudo é fundamental. Você não somente ter uma boa estrutura, mas principalmente trazer resultados a partir dessa estrutura. Então, esses jogos foram importantíssimos, Bruno. Parabéns a todo mundo, parabéns ao Brasil aí. Você falou legal, né, que o Brasil teve o maior resultado nos Jogos Pan-Americanos, muito bacana o pessoal aí do Instituto Athlon também ajudar nesse quadro de medalhas, né, e chama mais gente até para praticar os esportes, né, porque às vezes a pessoa
tem alguma deficiência adquirida, né? Não é nem de nascença, então ela se sente mal, se sente com depressão, enfim, o esporte está aí para poder ajudar e fazer esse trabalho de inclusão com todo mundo. Enfim, todo mundo é só achar um esporte que se encaixe melhor com você, caso você tenha uma deficiência adquirida e, enfim, bora para a vida, podendo até ser medalhista em competições, como é o caso do Pan-Americano, que é uma competição muito legal, e o Brasil vai forte para as Paralimpíadas do ano que vem em Paris. E para fechar o Hora do Esporte, a gente vai falar da Águia do Vale, já que o São José confirmou hoje a renovação do meia João Gabriel, que veio para a campanha da Copa Paulista e vai continuar no elenco aí da Série A2 e também no Campeonato Brasileiro da Série D. Se você acompanha o Hora do Esporte, você já sabia que o João Gabriel já estava com um contrato renovado, que a gente conversou com o Edmar aqui, que o Edmar, que é o gerente de futebol do São José, falou que ele já estava renovado e tal, só que a gente está dando essa notícia hoje porque o São José confirmou nas redes sociais hoje, então por isso já está confirmado aí, ó, com carimbo, o João Gabriel já estava treinando com o time, enfim, mas agora, Paulo, já está com carimbo assinado, tudo certinho, tudo bonitinho, só calçar a chuteira e estrear. Boa. João Gabriel já está entrosado, né, com o elenco, ele fez parte daquele grupo da Copa Paulista, não foi titular, Rodrigo Andrade era o dono da posição, mas o João Gabriel, ele é um jogador que até mesmo nos bastidores era muito elogiado, principalmente pela versatilidade que ele pode entregar dentro de campo. É um jogador também que entrega a parte dos chutes de fora da área, boa bola parada. E num campeonato como a Série A2, é importantíssimo ter um jogador com esses recursos para poder conseguir entregar e principalmente experiência também. João Gabriel é um jogador mais rodado aí dentro do mercado do futebol interior, né, aqui em São Paulo. Então ele permanecer no São José consegue, sem dúvidas nenhuma, deixar esse elenco mais forte. E agora o torcedor, além das renovações, quer saber das contratações também, né? Então vamos aguardar os próximos dias aqui no Hora do Esporte. Tendo novidades, a gente traz para vocês. A gente vai trazer tudo sobre não só o São José, todos os esportes. Tendo alguma novidade, a gente vai trazer para você. Paulão, fechamos a conta. É isso. Nossa régua. Pensei que você ia falar alguma coisa, mas é isso. Fechamos a conta. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte com você. Prazer todo meu, sempre uma honra indescritível estar na companhia da galera aí de casa. Então, eu deixo apenas o meu olhar 43, meio de lado, já saindo, indo embora, mas quarta-feira estamos de volta. Quarta-feira estaremos de volta e eu estou na minha contagem regressiva para as férias. Falta uma semana só. Luizão, aquele soquinho maroto. Estou acertando de primeiro o soquinho. Muito obrigado, Luizão, pelo programa de hoje. E você também, muito obrigado por estar e acompanhar a gente aqui em mais um Hora do Esporte. Quarta-feira tem uma coisa legal pra caramba aqui. Convidado muito, muito bacana. Não perca o programa de quarta-feira. Muito obrigado por mais um programa Hora do Esporte e até quarta-feira. Tchau!